O momento da ministração da palavra de Deus. Lhes convidamos para refletir na mensagem do Senhor nesta manhã. E nós vamos trazer a palavra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do 16 ao 23. Atos dos Apóstolos 17, do 16 ao 23, que diz assim a palavra de Deus. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros, residentes de nenhuma outra coisa, se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Estamos diante de um texto ao qual o apóstolo Paulo, que era um dos anunciadores da palavra de Deus e foi um grande missionário, ao qual espalhou a mensagem de Deus para o mundo, percorrendo terras, localidades, cidades, países, anunciando a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo foi um grande mensageiro de Deus, da parte de Deus aqui na terra, ao qual, aonde eles pensavam que existiam gente morando, ele foi, né, anunciando a palavra. Em todo o mundo conhecido na época, né, em todo o mundo conhecido na época, ele chegou a anunciar a palavra, né? Então ele foi um grande mensageiro da parte de Deus, o apóstolo Paulo, deixando assim um grande exemplo de missão, um grande exemplo de alguém que fez a obra de Deus aqui na terra. E o apóstolo Paulo, nesse instante aqui dessa leitura, que encontra-se em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, do 16 ao 23, ele estava em Atenas, onde residiam muitos filósofos, muita gente presa a filosofias e a ensinamentos errados acerca de Deus, acerca do Deus Criador, do Deus que criou os céus e a terra. E o apóstolo Paulo, como ele andava pregando a palavra de Deus, ele também pregou para esses filósofos e fez um discurso, fez uma pregação, né? Seu discurso no Areópago, que era justamente um centro educacional e filosófico da antiguidade, ao qual ele confrontou
toda a futilidade desses filósofos ao pregar a ressurreição de Jesus, ao proclamar a ressurreição de Jesus. Os filósofos, eles costumam brincar com coisa séria, né? Com as coisas de Deus, com a ressurreição, com o novo nascimento, com a morte de Jesus, e através da filosofia ficam confrontando a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não é filosofia. A palavra de Deus é a verdade, né? É a verdade que liberta. Então, às vezes as pessoas querem compreender a Bíblia Sagrada através da filosofia e não vão compreender, porque a maneira certa de compreender a palavra de Deus é através da direção do Espírito Santo, porque a Bíblia, ela é um livro espiritual. Ela não é um livro de história, apesar dela contar histórias. Ela, por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos está contando a história do nascimento da igreja de Jesus aqui na terra. Conta a história de como a igreja foi estabelecida lá no dia de Pentecostes. E aí você vê a história do apóstolo Pedro, que foi o grande líder da igreja em Jerusalém e também um dos grandes líderes da igreja. Você vê a história do apóstolo Paulo, né, que é também o grande missionário da igreja naquela época, ao qual o livro de Atos dos Apóstolos conta, está dividido nessas duas histórias, na história de Pedro e na história de Paulo, que foram os grandes obreiros daquela época que foi escrito o livro de Atos dos Apóstolos. E Lucas conta bem direitinho aqui como foi a história. Então, você vê que tem história na Bíblia. Tem a história da igreja, tem a história de Jesus, tem a história de Israel, tem a história de Davi, de Sansão, de Salomão, tem a história de Gideão, de Elias, dos profetas e tal. Você vai ver grandes histórias, como a história de Moisés, o grande líder que conduziu o seu povo no deserto. E histórias e mais histórias você vai ver na Bíblia Sagrada. Porém, ele não é um livro de história, é a palavra de Deus. Quando você vê aqui uma história sendo contada na Bíblia, é para a edificação. Deus quer revelar a sua verdade através daquela história. É tanto que Jesus também contava histórias, como parábolas, né? Ele contava pequenas parábolas, umas histórias que ali comparava o reino de Deus, que a Bíblia chama de parábolas. Tem a parábola do semeador e outras parábolas que Jesus conta, porém não é através da filosofia que você vai descobrir, que você vai entender a palavra de Deus, porque na filosofia você vai saber, você vai estudar os porquês das coisas, tá? Eu já estudei filosofia e é a ciência que estuda os porquês, né? A filosofia vai querer descobrir por que a Terra é redonda, por exemplo, né? E aí eles vão lá inventar um monte de história tentando explicar por que a Terra é redonda, né? É a ciência que vai tentar buscar os porquês das coisas. E aí eles usam técnicas e usam provas científicas ao qual vão provar o porquê que a Terra é redonda, por exemplo, né? Mas por que a filosofia não vai compreender a Bíblia? Porque existem muitas coisas que, para você entender a Bíblia, você não vai precisar de prova científica. Você não precisa de prova científica para você entender a Bíblia Sagrada. Você precisa ter fé.
Você só vai entender a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, se você tiver fé. É por isso que os filósofos se embaraçam quando vão estudar a Bíblia, porque eles não têm fé. E como é que eles vão entender um livro espiritual sem fé? A Bíblia mesmo diz que sem fé é impossível o homem agradar a Deus. É pela fé que nós compreendemos a Bíblia. Se você lê a Bíblia Sagrada sem fé, você não vai compreender o que as Escrituras estão dizendo, você não vai compreender a verdade que está sendo anunciada ali através da palavra de Deus. E aí você vai até achar que o apóstolo Paulo era um paroleiro, como aqueles filósofos chamaram o apóstolo Paulo de paroleiro. Como tem aqui no texto que a gente leu no versículo 18 do livro de Atos dos Apóstolos, para você ver como os filósofos são, né, incrédulos. Eles olharam para o apóstolo Paulo e disse o que quer dizer esse paroleiro? Você sabe o que é um paroleiro? Um paroleiro é aquele que fica conversando conversa inútil, que fica conversando besteira. Traduzindo aqui num linguajar mais popular, eles disseram que o apóstolo Paulo era alguém que ficava conversando besteira, né? Que aquilo que Paulo estava anunciando era besteira, não era a verdade, era uma história sem fundamentos. Porque para os filósofos tem que ter uma comprovação científica para acreditar. É aquela história de que tem que ver para crer. E aí não é fé. Em Hebreus, no capítulo 11, né, vai explicar o que é fé, né? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Está em Hebreus, no capítulo 11, e o versículo 1. A fé é o firme fundamento, ou a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, né? Então quem tem fé não precisa ver para crer, mas ele crê sem ver. Mesmo sem ver Deus, mesmo sem pegar em Deus, mesmo sem tocar em Deus, né, eles conseguem ver. Mas aqueles filósofos estavam como Tomé. Tomé, ele duvidou da ressurreição de Jesus. E era o que aqueles filósofos estavam duvidando de que Jesus havia ressuscitado, de que Jesus havia realmente sido morto e ressuscitado. E eles estavam como Tomé, que quando Jesus ressuscitou, Tomé começou a duvidar da ressurreição de Jesus. E aí Tomé começou a dizer: eu tenho que ver a marca dos cravos na mão de Jesus, eu tenho que ver a marca daqueles pregos nas mãos de Jesus. Se eu não ver, eu não vou crer. Eu só acredito vendo. E foi quando Jesus se apresentou para Tomé, aleluia. E naquele momento Jesus olhou para Tomé e disse: Tomé, estou aqui, Tomé. Veja aqui as marcas, toque aqui nas minhas mãos, veja. Aí Jesus explicou para Tomé e disse: Tomé, bem-aventurados que não viram, mas creram, Tomé. São bem-aventurados aqueles que não veem, mas creem em Deus, né? Porque Deus a gente enxerga através da criação. A natureza mostra Deus.
O próprio ser humano mostra que Deus existe. O próprio ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Você pode ver Deus através de muitas coisas, porém, não é necessário você ver Deus para crer. Você precisa ter fé, uma fé verdadeira, e essa fé vai gerar certeza no seu coração de que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, aquele que busca o Senhor o encontra. Se você buscar Deus, você vai encontrá-lo. Se você adorar a Deus, Deus vai receber a sua adoração. Se você pedir ajuda a Deus, Deus vai estender a sua mão para você, para lhe ajudar, para lhe atender, para lhe abençoar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí o apóstolo Paulo, olhando para aqueles atenienses, viu toda aquela idolatria daquela cidade, porque eles adoravam falsos deuses, era um povo entregue à idolatria, e Paulo se comoveu muito ao ver a idolatria daquele povo, e Paulo teve compaixão daquele povo, e Paulo disse: eu vou anunciar a verdade, eu vou anunciar para esse povo que eles estão enganados, eu vou mostrar para esse povo qual é o Deus verdadeiro, eu vou mostrar para esse povo qual é o Deus que realmente eles devem adorar de verdade. E aí o apóstolo Paulo, olhando para aqueles varões atenienses, olhando para aqueles homens, no capítulo 17, versículo 23 do livro de Atos dos Apóstolos, está escrito assim, o que Paulo falou: porque passando eu e vendo os vossos santuários, que são palavras do apóstolo Paulo para aqueles atenienses, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Aí o apóstolo Paulo disse: esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eles tinham feito altares para vários deuses, porque eles adoravam vários deuses. Aquela nação era uma nação pagã, era um povo pagão, que adoravam falsos deuses, que estavam presos à idolatria, adoravam a ídolos, faziam santuários para ídolos, deuses feitos por mãos humanas, e se curvavam a esses deuses, aqueles atenienses. Eles tinham vários deuses, e aí, não se contentando e ainda preocupados se realmente estavam adorando ao Deus de verdade, fizeram vários deuses e ainda fizeram um altar para um Deus desconhecido. Como eles diziam assim: olha, nós estamos aqui adorando vários deuses, mas como a gente não tem confiança nesses deuses aqui que a gente está adorando, vamos fazer aqui um altar para outro Deus aí, vai que exista aí outro Deus pelo meio do mundo aí, a gente não conheça esse Deus e vamos adorar o Deus também que a gente não conhece. Aí fizeram um altar para o Deus desconhecido. E aí Paulo, observando aquela cena, observando toda aquela idolatria, observando toda a idolatria daquele povo, olhou e disse: é aqui a mensagem. E aí ele começou a pregar ao ver aquela situação terrível de idolatria, que é um pecado terrível, que traz uma maldição terrível para o ser humano. O pecado da idolatria traz uma maldição terrível para a nação, você adorar um Deus falso, tá? E aí o apóstolo Paulo, olhando
Aqueles deuses disse: olha, esse Deus que vocês adoram, que vocês fizeram aí, esse altar, para o Deus desconhecido, esse Deus que vocês não conhecem, esse, pois, é o Deus verdadeiro, é o Deus que eu anuncio. O Deus que eu anuncio é esse Deus desconhecido, esse Deus que vocês ainda não conhecem, porque vocês estão presos a filosofias, porque vocês estão presos à idolatria, vocês não conhecem esse Deus que eu prego. Porém, esse é o verdadeiro Deus, é o Deus que criou os céus e a terra, foi o Deus que fez o mundo, foi o Deus que não habita em templos feitos por mãos de homens. Esse Deus, ele habita no coração das pessoas. Esse Deus desconhecido habita no coração do ser humano. Ele é o Deus de verdade. Então o apóstolo Paulo ali anunciou a verdade. E essa é a verdade mesmo, minha gente. A verdade é que nós não podemos ficar em silêncio diante de uma situação de pecado, diante de uma situação onde as pessoas estão caminhando no erro. Precisamos anunciar, mesmo que sejamos taxados como paroleiros, como o apóstolo Paulo foi, né? Taxado como um paroleiro, foi chamado de paroleiro, como alguém que estava lançando conversa fora, conversa inútil, mas não era. Aquilo que Paulo anunciava era a verdade. E é isso que a igreja deve fazer. E é isso que a igreja anuncia. Anuncia a verdade. É isso que nós estamos anunciando nesta manhã, meu irmão, meu amigo. Estamos anunciando a verdade. Estamos anunciando a mensagem das boas novas, a mensagem da salvação, a mensagem do evangelho, a mensagem que transforma, porque esse Deus verdadeiro é o Deus que transforma, é o Deus que abençoa o ser humano, é o Deus que toca na alma do ser humano. Abra o seu coração para esse Deus entrar na sua vida, abra o seu coração para a palavra de Deus penetrar na sua vida, pois Jesus, ele quer te salvar. Jesus, ele quer te abençoar, meu irmão, meu amigo. Abra o seu coração para Ele. Ele é Deus. Ele é o Deus verdadeiro. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. A minha fé está firmada no Senhor. A minha fé está no Senhor, no Deus verdadeiro, ao qual fez o mundo, ao qual fez muita coisa, ao qual deseja abençoar o ser humano. Que Deus te abençoe e que você possa abrir o seu coração a cada dia para a palavra de Deus entrar na sua vida. Amém.